Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Estamos agora dando mais um passo para a conclusão deste ano letivo de 2023, onde estaremos aprendendo sobre missões, um comentário do pastor Wagner Gabi, ali da Assembleia de Deus em Curitiba. Ele que faz o comentário desta lição, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor Jesus. Esta lição, ela é introdutória e tem algo diferenciado nesse trimestre, que nós teremos 14 lições, que normalmente são 13, mas neste nós teremos 14 lições. E esta lição é uma lição introdutória. E já quero deixar aqui a você, se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, divulgue, compartilhe. E o que vamos aprender nesta lição? Antes disso, esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, sou aqui de Americana e convido a você para que nos acompanhe e nos ajude a levar a palavra do Senhor ao mais longe e ao maior número de pessoas possíveis. O que estaremos aprendendo, o que estaremos comentando nesta lição? O que seria a grande comissão? Qual a diferença entre a grande comissão e a jihad? Qual a similaridade entre Babel e Pentecostes? Qual a similaridade que pode haver? Usos e costumes, doutrina, princípios. A doutrina, ela muda? É isso que nós vamos estar, um dos pontos que nós estaremos comentando. E também, o que é missões? O que é etnocentrismo? E por fim, missões transculturais. Esses são os pontos que nós estaremos abordando nesta lição. O nosso texto áureo não poderia deixar de ser, um texto bastante interessante e relevante. Está em Marcos capítulo 16 e versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Palavra poderosa. E nós vamos em Mateus, que é a nossa base aqui do nosso texto em classe, vai falar da grande comissão. E eu quero já começar lendo esses versículos 19 e 20, que vai dizer assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois bem, aqui está aquilo que chamamos, a grande comissão. Mas, na verdade, o que seria a grande comissão? O que seria? Na verdade, o Senhor, quando Ele institui a grande comissão, é uma ordem que Ele dá aos seus discípulos, Ele dá aos seus discípulos logo após a sua ressurreição. Não foi um pedido, não foi uma sugestão, mas uma ordem. O Senhor deu uma ordem: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Então, e o que nós vamos fazer, logo já vamos aqui dos primeiros pontos que abordamos, a jihad islâmica. O que seria a jihad islâmica? A jihad islâmica fala da guerra santa, onde obriga todos a aceitarem o islamismo, e aqueles que não aceitarem serão mortos. Esse é o propósito maometano, da jihad. No entanto, o evangelho de Jesus Cristo não é esse. O Senhor não disse: ide e obrigai todas as nações a se converterem a mim, mas Ele disse: ide e pregai a todas as nações. É diferente. Então, a missão, a grande comissão, ela foi para que levasse o evangelho a todas as nações, e não a um grupo específico, ou uma imposição, uma ordem impositiva para obrigar as pessoas. Até porque um dos princípios que o Senhor respeita, o nosso Deus é um Deus respeitador de princípios, é um Deus que estabelece princípios, e um dos princípios que o nosso Deus ele estabeleceu foi a liberdade de escolha do ser humano, o livre-arbítrio. E este livre-arbítrio foi respeitado lá no Éden, quando o homem teve a oportunidade de aceitar ou não a proposta da serpente. Ele foi livre para escolher, e ele escolheu errado. Por isso que a Bíblia diz que o pecado entrou
na raça humana. O homem escolheu por pecar, entre ouvir o que Deus havia ensinado e a proposta da serpente. O homem acabou caindo na tentação do diabo e por isso ele teve essa oportunidade de fazer a escolha. Logo, o livre-arbítrio é um princípio que Deus deixou ao ser humano e este livre-arbítrio é respeitado. Por isso que o Senhor diz, ide e obrigai a todas as nações a me servirem. Não. Ele diz, ide e anunciai, ide e pregai. Lá em Atos 1:8, ele vai dizer o seguinte, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, o Senhor mandou que a sua igreja fosse sua testemunha daquilo que ele fez, daquilo do resgate que ele propôs à raça humana. Então, quando o Senhor fala da grande comissão, é isso. Agora, a palavra-chave da nossa lição, aqui pelo pastor Wagner Gabi, ele coloca a palavra etnia, né? Aí nós vamos ver o que é etnocêntrico. O que é etnocêntrico? O que é o etnocêntrico? É aquela inclinação a considerar a sua própria raça, grupo social, centro de cultura e este pensamento, ele constitui-se uma barreira. Se a pessoa ela é cristã e ela tem essa questão, né, etnocêntrica, ela vai ter dificuldade a pregar para outras pessoas. Assim como em lugares que existe esse etnocentrismo, o evangelho tem dificuldade de ultrapassar esta barreira. Então, esta é a questão. Agora, a palavra missão. Qual o significado da palavra missão? A palavra missão, ela vem do latim, mittere. A palavra missão, essa expressão, ela vem do latim, que significa ação, tarefa, ordem, mandato, compromisso, incumbência, encargo ou obrigação de enviar mensageiros. Então, esta é o significado da palavra missão. E aí nós vamos para um outro ponto que pode gerar alguma polêmica, né, por assim dizer, é a questão dos usos e costumes, e também da questão cultural. É uma das coisas que nós precisamos entender, que é uma das barreiras, né, que será encontrada pela grande comissão em levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar a questão cultural. E este assunto será abordado nas lições futuras, né? Nós temos aqui algumas lições que vai tratar sobre as missões transculturais. Nós vamos ter a lição 2, 3, 4, que vai falar, essas 3 lições vai falar diretamente sobre as missões transculturais. Mas o que é a cultura? Hoje nós estamos vivendo uma realidade que poucas pessoas se apercebem disso. Nós estamos vivendo uma questão da dominação através da cultura. Esse princípio, ele começa na Universidade lá de Frankfurt, onde alguns filósofos de convicção, só poderia ser marxista, eles criticam, né, e falam que o capitalismo, ele coloca a culturação de massa, que não é própria da pessoa, mas é uma culturação em massa para levar a pessoa ao consumo, ao consumismo, e isso gerar a máquina industrial de produção de bens e serviços. Porém, o que nós estamos vendo desde a década de 60 para cá é um pensamento de escravização através da cultura. Por exemplo, lá na China, existe hoje os campos de concentrações ainda hoje na China. Uma matéria divulgada pela BBC antes da pandemia, eles vão dizer que dos campos de concentração que foram filmados e fotografados na China. E lá
foi instituído por Mao Tse Tung. Quando as pessoas traíram o seu regime, então ele criou esses campos de doutrinação cultural, que seria um centro de reeducação cultural, onde a pessoa deveria colocar a fé, a família e os princípios básicos da vida submisso ao comando do Partido Comunista. E para esse centro de ressocialização foi enviado para lá o atual presidente da China, Xi Jinping, que o seu pai foi morto em praça pública por Mao Tse Tung, e agora o seu filho, ele era ainda adolescente, ficou lá por mais de 20 anos e foi ali doutrinado dentro do Partido Comunista, e hoje ele é a autoridade máxima na China. Então o que nós estamos vendo em muitos lugares é a implantação da doutrinação ou do domínio através da cultura. E esse processo de doutrinação, de dominação através da cultura já é uma realidade aqui no Brasil. E um alerta para a igreja nesta última hora no tocante à pregação do Evangelho. A importância da pregação do Evangelho. Nós vemos aqui que esse é a grande comissão, todos fazem parte desta grande comissão. E nós temos essa dificuldade, esse embate para resistir a essas questões culturais e ultrapassá-las através do Evangelho de Jesus Cristo. E nós podemos ter uma certeza: a Igreja de Cristo, ela só está viva hoje. Por quê? Porque o Senhor, Ele está no centro da igreja. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Houve então um embate cultural desde o princípio da igreja, quando o Senhor Jesus instituiu a sua igreja. Havia a força do Império de Roma e a força da cultura grega, e o Evangelho de Jesus Cristo sobressaiu. A força do religiosismo judaico e a graça do Senhor Jesus Cristo através do Evangelho venceu. Nada pôde parar a pregação do Evangelho que chegou até os nossos dias. Veio o período das trevas, a idade medieval, o período da igreja papal, e neste período a igreja do Senhor Jesus Cristo permaneceu fiel, até que veio então a reforma protestante e o Evangelho triunfou e está triunfante até os nossos dias, apesar de todas as adversidades, apesar de todo o devaneio, apesar de toda a mistura e miscelânea que tem se colocado dentro da igreja, o Evangelho de Jesus Cristo tem prevalecido em nossos dias. Assim nós vemos que a eficácia do Evangelho, ela é garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ainda na questão, no tópico 2 da nossa lição, vai falar sobre missões transculturais. O que é a missão transcultural? É ultrapassar, é ir além da cultura. Aí nós temos aquela questão, muitos confundem usos, normas, costumes, normas com doutrina. Os usos, os costumes, as normas têm a ver com o tempo, tem a ver com aquele espaço de tempo onde a igreja, onde uma sociedade ela está inserida. Ela tem a ver com aquele meio que ela está inserida, mas há uma progressão contínua, há uma mudança contínua. Por exemplo, nós podemos citar aqui em rápidas palavras, nos anos 50, os homens tinha por obrigação usar o seu chapéu. Em algumas igrejas, ele não poderia, se o homem fosse visto andando na rua sem chapéu, ele era passível de disciplina, questão cultural. Hoje, existem alguns locais que ainda não admitem, que ainda não admite alguns costumes. O costume, o uso da barba, o uso do bigode, isso faz parte dos costumes. A indumentária, às vezes aquilo que a mulher usa, a maneira que o homem usa, a maneira de se vestir, tudo tem a ver com a cultura. Então, os usos e os costumes, eles vão mudando de acordo com a sociedade. Agora, a doutrina pregada pelos apóstolos é a doutrina pregada ainda hoje. E essa doutrina, ela não muda nessa dispensação da graça. A mesma doutrina inserida, dada por Cristo, pregada e ensinada por Paulo, por João, por Pedro,
pelos escritores do Novo Testamento, elas continuam vivas até o nosso dia e não mudará até o arrebatamento da igreja. Ou seja, a doutrina, ela muda em relação à dispensação. O que foi doutrina na lei não é doutrina para a igreja. Então, há essa mudança no tempo. O que é doutrina para Israel, que foi para Israel durante a lei, não é doutrina para a igreja hoje. Apesar do mandamento ter sido dado por Deus, uma doutrina instituída por Deus, por exemplo, o sacrifício de animais da Páscoa, em que deveria sacrificar o cordeiro, era doutrina. Mas hoje, com Cristo Jesus, o Senhor Jesus, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é a nossa Páscoa. Então não há necessidade de matarmos um cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado na cruz do Calvário. Então o que foi doutrina para Israel não é doutrina para a igreja hoje. Agora vem aquela questão, e os princípios de doutrina? O que foi princípio de doutrina ou doutrina pétrea são imutáveis. Que a salvação, a justificação pela fé, a salvação pela graça, a graça é o favor imerecido da parte de Deus ao homem. A família faz parte de doutrina pétrea, que é imutável. O que Deus deu lá no Éden, ele prevaleceu depois da queda. Veio o dilúvio, prevaleceu depois do dilúvio. Veio Babel, prevaleceu depois de Babel. Veio o Senhor Jesus, veio a lei, prevaleceu depois da lei. Veio o Senhor Jesus, prevaleceu depois. A família é um princípio doutrinário imutável de Deus. A justificação pela fé, princípio imutável de Deus. A graça de Deus, princípio imutável em todas as eras, em todos os tempos, em todas as dispensações, a todos os povos. A graça de Deus, ela prevalece. Alguém pode dizer, mas pastor, a graça veio por Jesus Cristo e no Antigo Testamento não tinha graça. Aí vamos agora para aquela passagem lá de 2 Reis. Vamos para aquela passagem lá de 2 Reis de Naamã, aquele general do exército da Síria. Ele era judeu? Não. Ele era da linhagem de Israel? Não. No entanto, aquela jovem testificou: se o meu Senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, ele seria curado da lepra. Naamã vai. E lá ele tem um encontro com Eliseu. E ali ele manda ir mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele mergulha 7 vezes. Ele é curado. Ele oferece dádivas ao profeta. O profeta rejeita. E o que ele pede? 2 cargas de terra de Israel para levar para a Síria. E ele diz: nisto perdoe o meu Senhor, quando eu estiver que acompanhar o meu Senhor, o rei dele, na casa de Rimom, o Deus do rei dele, e tiver que me encurvar na casa de Rimom, o Deus do rei dele, nisto perdoe o seu servo. Porque o rei se apoiava nele para se curvar na casa de Rimom. Então ele continuou prestando serviço ao rei, acompanhando o rei na sua adoração. Porém ele disse: nisto perdoe o teu servo, quando me inclinar, porque ali eu me inclinarei diante do Deus de Israel. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele não era judeu, no entanto, a graça de Deus se manifestou na vida dele. A graça de Deus se manifestou em todas as épocas. Nós vamos ver que a geração antediluviana estava perdida, mas a Bíblia vai dizer: Noé achou graça diante de Deus. Então a graça de Deus é princípio de doutrina e ela atua em todas as dispensações. Aí nós vamos para ver um outro detalhe aqui. Que similaridade há entre Babel e Pentecostes? Parece algo assim estranho. O que aconteceu em Babel? Deus deu uma ordem para a geração de Noé, que era para espalharem por sobre a terra, multiplicar, frutificar e a terra fosse povoada. Mas o que eles fizeram? Ali levanta Nimrod. E eles então levantam ali um projeto, construir uma torre para não ser disperso sobre a terra. E agora Deus então envia a confusão das línguas, para que eles pudessem cumprir o propósito de Deus. Jó
42:2, os propósitos de Deus não podem ser impedidos. E agora, cada um segundo a sua língua, espalharam-se para o Oriente, para a Europa, para a África, se espalharam segundo a sua língua. E agora o propósito de Deus em povoar a terra estava sendo cumprida, forçado a cumprir pela confusão das línguas. E qual é a similaridade do Pentecoste? O Pentecoste veio então a manifestação das línguas estranhas, algo que que jamais, algo inédito, que jamais havia ocorrido na história da humanidade. O Senhor envia o batismo com o Espírito Santo, a glossolale, e começa a falar em outras línguas, variedade de línguas. Aí vem também as pessoas que nunca falaram línguas de outros povos, começam então a falar, e ali nós vamos ver pelo menos 14 ou 15 línguas diferentes foram faladas ali no dia de Pentecoste. E as pessoas que estavam ali em Jerusalém, prosélitos que estavam em Jerusalém para aquela festa do Pentecoste, e falam: nós ouvimos as grandezas de Deus na nossa própria língua. Só que esses homens são indoutos, eles não têm estudo, e eles estão falando a nossa língua, e falando das grandezas de Deus. Ou seja, quando veio a confusão lá em Babel, foi para romper com o propósito de rebelião do homem, para que o homem cumprisse a multiplicação e povoasse a terra. No Pentecoste foi o revestimento do poder de Deus, dando autoridade à igreja de Cristo para pregar o evangelho a todos os povos, línguas e nações. Aí nós vamos ver que Atos 1:8, o Senhor diz: ser-me-eis testemunhas. Agora, quando nós vamos para Atos 8:1, nós vamos ver ali uma virada de chave, onde a igreja do Senhor Jesus, ela começa a alcançar, ela foi esparramada diante da perseguição que veio em Jerusalém. A igreja se espalha, e onde a igreja vai, tem um pregador. Aonde entra um crente, tem um missionário. Aonde vai aquele que recebeu a Cristo, ele é um missionário que não foi enviado por ninguém, mas pela graça, pela unção do Espírito Santo. Isso mostra que quando você coloca o teu pé para fora da tua casa, você colocou o seu pé no grande campo missionário. A tua vida é uma pregação ao Evangelho de Jesus Cristo por onde você passar. Nós pregamos o Evangelho com a nossa vida. A nossa vida é uma pregação do Evangelho. E se houver tempo, então nós pregaremos com a palavra. Mas primeiramente pregamos com a vida. E qual é a mensagem? Arrependei-vos. Porque hoje as pessoas não estão querendo pregar mais sobre arrependimento. As pessoas já não querem pregar mais sobre conversão, porque acha que é palavra dura, palavra ofensiva, palavra de intolerância religiosa, mandar alguém se converter dos seus erros, dos seus maus caminhos e dos seus pecados. Isso parece intolerância religiosa, mas não é. É a pregação da verdade do Evangelho. Quando João Batista ele começou a pregar no deserto da Judéia, ele disse: arrependei-vos. Jesus começou a pregar a palavra: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. Quando a Bíblia começa a ser ensinada através dos seus discípulos, arrependei-vos. A mensagem sempre foi de arrependimento. O que é arrependimento? É retorno, é reconhecer que está errado e voltar às primeiras obras. Que segundo as palavras de Stanley Orton, na adoração, a igreja volta-se para Deus, na edificação atenta para si mesma, e na evangelização a igreja focaliza o mundo. Daí a palavra: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. Assim nós vamos chegando ao final desta lição. Concluindo, eu quero ler as palavras ditas pelo pastor Gabi. É um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação.